Gente, o assunto de hoje vai ser por que que o mesmo molde dá certo em um tecido e no outro não, tá? Porque pela lógica, a gente fica meio incrédula quando isso acontece pela primeira vez, tá? Já fui estudante de moda, foi 15 anos atrás, mas eu ainda me lembro muito bem do pavor que era quando eu pegava um molde que estava absolutamente perfeito no corpo, e aí eu cortava em outro tecido e eu via que ele formava vários empapuçados, que ele ficava esquisito, que ele ficava menor numa parte, maior na outra. Então eu sei bem como é quando a gente simplesmente acaba fazendo um molde, acha que tá tudo bem e não tá tudo bem quando a gente muda o tecido, tá? Então, isso é uma coisa clássica que acontece e nem sempre isso é avisado nos livros de modelagem, né? Isso nem sempre é avisado quando a gente olha uma tabela de medida, nem sempre um professor avisa a gente sobre isso, tá? Mas isso pode acontecer. Quando a gente faz um molde, a gente está fazendo algo com as nossas medidas, e aí é perfeitamente natural que o nosso pensamento seja: se esse molde está com as minhas medidas, então automaticamente em qualquer tecido que eu cortar, ele vai dar certo, tá? Eu sei que o pensamento lógico é esse, mas a verdade é que isso não acontece, porque os tecidos eles têm comportamentos diferentes. Alguns moldes, então, vão obedecer aquele tecido e não vão obedecer outros tecidos que têm características diferentes. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, vocês podem ir colocando nos comentários, eu vou acompanhando aqui, tá? De vez em quando eu dou uma olhadinha ali na tela do celular, mas enfim, vou continuar sobre esse assunto. Gente, eu trouxe aqui alguns tecidos para poder mostrar para vocês, para exemplificar isso, tá? Porque acho que a gente vendo assim na prática fica um pouquinho melhor de assimilar. Esse aqui que está na minha mão é um percal, tá? Ele é um tecido plano. Existem os tecidos planos e existem as malhas. Os tecidos planos eles desfiam e em geral eles não vão ter muita elasticidade, a não ser que a gente coloque um pouquinho de elastano ou que ele tenha uma construção dos fios que dê ali um espacinho entre eles quando a gente estica um pouco. Mas mesmo assim não é muita coisa, tá? Essa não é a especialidade deles. Então, o percal, quando eu tento esticar um pouquinho, ele estica um pouquíssimo, assim, no sentido da trama. Não estica quase nada no sentido do urdume, tá? Porque esse fio aqui é um fio que é engomado, é um fio que precisa ter mais resistência, porque ele tem todo o comprimento do tecido, né? Quando a gente está comprando 2 metros de tecido, a gente está comprando 2 metros de urdume, que é esse sentido do fio. E aí, por isso, ele é engomado e ele não estica tanto, tá? Na maioria dos tecidos. E vai esticar mesmo é no sentido do viés, tá? Mas mesmo assim não é assim grandes coisas no tecido plano. Então a gente tem o percal aqui. Vários tecidos vão ter essa característica de não esticar quase nada, tá? Porque eles são tecidos planos que não têm elastano. Então, quando eu faço um molde com as minhas medidas e coloco num tecido assim, eu estou colocando folga de modelagem obrigatoriamente naquele molde, tá? Por quê? Porque se eu não colocar nada de folga de modelagem ali, que é uma folguinha a mais, deixar uns 2 centímetros a mais na lateral do molde, por exemplo, fora a margem de costura, tá, gente? É uma coisa a mais, é para a gente conseguir respirar dentro desse tecido, tá? É para a gente conseguir se sentar, entrar dentro de um carro, tá? Para a gente conseguir ter um mínimo ali de conforto durante o dia. Porque se a gente deixar o tecido exatamente com as mesmas medidas do nosso corpo, vai ficar muito apertado, tá? A gente não vai conseguir fazer tarefas básicas como pegar um copo de água e conseguir tomar se uma manga estiver muito apertada, tá, gente? Por isso que a gente tem folga de modelagem. E aí, quando eu coloco um tecido assim, que não estica quase nada, eu preciso ter essa folga de modelagem, tá? Eu preciso que ela exista, senão não vou conseguir me mexer dentro da roupa. Aí, o meu molde fica de um jeito, ele fica um pouquinho maior do que eu, tá? Agora, quando eu tô usando um segundo tipo de tecido, que é um tecido plano ainda, mas ele tem um pouco de elastano e por isso ele estica um pouco mais, aí eu já não vou precisar de tanta folga assim, tá? Então vamos imaginar que quando eu estava fazendo um vestidinho, por exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo um vestido tubinho. Vou usar esse tecido aqui, eu vou precisar de uns 2 centímetros de folga de modelagem, tá? Na lateral do meu molde. Quando eu tenho um tecido que ele estica um pouquinho,
aí eu já preciso de menos folga, tá? Porque ele já vai me ajudar a respirar no dia a dia, só dele esticar um pouquinho, ele já me ajuda a entrar dentro de um carro sem que eu rasgue a peça, tá? Então, para esse aqui, eu precisaria de 1 centímetro de folga no meu molde, tá? Então, já é um molde diferente. Porque antes o meu molde precisava ser 2 centímetros maior na lateral e agora ele precisa ser 1 centímetro maior, tá? Para conseguir me servir do mesmo jeito, porque os tecidos eles têm características diferentes, tá? Agora a gente vai para as malhas, porque existem elas também, tá? Então até agora mostrei os tecidos planos, que eles vão ou esticar muito pouquinho, tá? Quase nada, ou se tiver um pouquinho mais de elastano, eles cedem um pouquinho mais, mas não é tanto. E a gente tem as malhas. As malhas, existem aquelas que não esticam quase nada também. São poucas, tá, gente? Mas elas existem. Um exemplo dela é o moletom, tá? Esse vocês conhecem bastante. O moletom, ele dá uma esticadinha, ó, mas é muito pouco comparado com as irmãs dele, que são malhas também. Isso aqui é quase nada, gente. É um desempenho ridículo da parte dele esticar tão pouco assim, tá? Então, para esse moletom, eu poderia, de repente, usar o mesmo molde desse aqui, ó, porque eles estão esticando quase a mesma coisa, tá? É um pouquinho de elasticidade só. Então, pela elasticidade, eu poderia usar o mesmo molde. Só que muda uma outra coisa também quando a gente está utilizando malhas, mudam os acabamentos, tá? Então, como esse aqui não estica muito, eu até consigo fazer a maior parte dos acabamentos. Mas vai ser muito mais fácil eu colocar um zíper invisível, por exemplo, aqui nesse tecido plano, do que num moletom, tá? Não é tão comum assim a gente ver um zíper invisível num moletom, porque ele costuma ser um tecido mais grosso, ele tem um pouco de elasticidade, normalmente a gente faz peças que são muito mais amplas com ele, não são tão justas a ponto de precisar de um zíper para fechar a peça. São aquelas peças que a gente consegue se enfiar dentro, né, e colocar sem precisar que ela tenha uma abertura extra, tá? Então, tem essas pequenas diferenças entre os tecidos, mas existem essas malhas que não esticam tanto, e dependendo dos acabamentos, eu até consigo usar o mesmo molde se for de um tecido plano que não vai esticar muito também, que vai ter mais ou menos o mesmo nível de elasticidade, tá? Então, se os tecidos, independente se eles forem malhas ou tecidos planos, tiverem um pouquinho aí de elasticidade parecida, semelhante, e os acabamentos forem compatíveis um com o outro, aí eu consigo usar o mesmo molde, tá? Mas tem casos especiais das malhas que esticam muito, tá? Então eu trouxe aqui um moletinho de viscose, que é um moletinho, ele é um pouquinho mais fininho do que o moletom, tá, gente? Para vocês terem referência. Mas esse aqui estica bem mais do que o moletom, tá? Então, esse aqui, esticando bem mais, eu já não consigo utilizar o mesmo molde. Por quê? Porque agora talvez eu tenha que deixar esse molde menor do que o meu corpo para poder fazer um vestidinho tubinho, tá? Se eu fizer com o mesmo molde que eu utilizei nesses daqui, o que que vai acontecer? Pode ser que aquele vestido que estava modelando muito bem o meu corpo, que eu estava me achando maravilhosa no espelho, de repente comece a parecer folgado demais. Parece que está um tamanho maior do que eu. Por quê? Porque o tecido estica demais, tá? Então, o moletinho estica bastante. E aí, aqui, pode até ser que eu nem coloque folga nenhuma no molde, tá? Então, se o meu busto, por exemplo, tem 100 centímetros de circunferência, e aí eu vou lá e coloco um molde com um exato 100 centímetros de circunferência mais a margem de costura, talvez eu nem precise colocar nenhuma folguinha ali, porque esse tecido já vai esticar o suficiente para me dar aquela folga para eu poder respirar no meu dia a dia, tá? Então nem vou precisar de nada mais aqui por causa desse tecido que já estica. E a gente tem um outro caso também, que são os tecidos que esticam muito, mas assim, quando eu falo em muito, é muito mesmo, sabe? Eles são como, assim, muito elásticos, elásticos demais, que é o caso aqui dessa malha canelada, tá, gente? Ela estica muito mais do que o moletinho que eu mostrei para vocês. Então, nesses casos mais extremos, quando eu quero uma peça muito colada no corpo, talvez eu precise deixar o molde menor do que o meu corpo, tá? Então, se nesse caso aqui, que estica um pouquinho e ele já me dá um espaço para respirar, eu não preciso colocar folga nenhuma de vestibilidade, nesse aqui,
que estica demais, eu posso até deixar menor do que o meu corpo. Então, vamos usar aquele exemplo que eu tinha dito antes. Se eu tenho 100 centímetros de busto, pode ser que eu consiga deixar o meu busto no molde com 94 centímetros, uns 6 centímetros a menos. E quando eu vestir essa peça, ainda assim ela vai me servir, vai ficar bem modelada, porque esse tecido estica demais, tá? Então, a gente vai ter essas diferenças entre os tecidos, muito relacionada à elasticidade deles, tá? Mas sempre a gente tem que cuidar também dos acabamentos. Então, não é só a elasticidade que vai interferir nesse processo de eu poder decidir se eu posso usar um molde no mesmo tecido, se eu posso pegar o mesmo molde e usar em tecidos diferentes ou se eu não posso, tá? Eu tenho que prestar atenção nos acabamentos também. Em geral, eu gosto de dividir entre moldes que são para tecidos planos e moldes para malhas, tá? Eu acho que fica uma divisão legal no ateliê para eu não confundir. Então, quando eu vou guardar um molde, eu escrevo ali se ele foi feito para uma malha ou para um tecido plano. Porque às vezes passam-se anos e anos e anos, aquele molde está guardado numa caixa, a gente nem lembrava que tinha mais, e de repente a gente abre o molde e pensa, olha que peça legal, que peça bonitinha, já está com o tamanho do meu corpo, então vou pegar e vou cortar no tecido. É melhor a gente fazer isso sabendo se aquele molde foi desenvolvido originalmente para uma malha ou para um tecido plano, tá? Porque envolve essa questão de elasticidade e ela pode ser bem chatinha de se lidar no dia a dia, tá? Principalmente quando a gente produz para mais pessoas em larga escala, ou quando a gente faz sob medida também, mas não quer ficar chamando o cliente o tempo todo para ficar provando aquela peça durante o processo de confecção, tá? Então, tem essas diferenças entre os moldes, a gente precisa respeitar essas diferenças. Não tem como a gente ignorar esse tipo de coisa, porque senão a peça fica esquisita no corpo, tá? Pode ser que ela fique apertada demais, e aí é um desperdício muito grande de tecido. Porque imagina, às vezes a gente está cortando uma calça que vai 1,30 m de tecido se a pessoa for baixinha. Eu tenho 1,70 m, 1,30 m já não dá para fazer uma calça para mim, tem que ser 1,40 m, se ela tiver bolsos 1,60 m, dependendo da profundidade do bolso, eu gosto de bolsos bem grandes para caber o celular. Já vai para 1,5 m de tecido para fazer uma calça, tá? Então, se eu errar a medida, ou se eu usar um molde que não é compatível com aquele tecido, aquela calça vai acabar ficando muito apertada ou muito curtinha, muito esquisita no corpo, tá? Então, várias coisas podem acontecer porque a gente não cuidou a elasticidade do tecido. E uma coisa tem que ser colocada também aqui, gente. Muitos testes são feitos de modelagem em algodão cru, que é um tecido sem elasticidade nenhuma, tá? E esses testes em algodão cru, eles devem ser feitos se o tecido final também não tiver elasticidade, tá? Se eu for fazer, por exemplo, uma camiseta, não dá para eu testar ela em algodão cru. Eu vou ter que testar ela em alguma malha fininha, mais baratinha, que tenha a mesma elasticidade da malha que eu for utilizar para camiseta oficialmente depois, tá? Então, sempre tem que cuidar da elasticidade, também no tecido que a gente for usar para peça piloto, tá? Eu gosto muito de utilizar o percal, aquele que eu mostrei para vocês aqui no início, como um tecido para peça piloto, tá? Mas eu sempre tenho que tomar esse cuidado. Como eu faço muitas roupas de tecido plano, aí ele é compatível, porque normalmente os tecidos que eu utilizo, eles não têm tanta elasticidade assim, tá? Mas se eu fosse utilizar tecidos com um pouquinho mais de elasticidade, aí valeria eu comprar, de repente, aquela malha para lençol, que é de lençol de malha mesmo, é chamado de lençol de malha, tá? Porque ela tem um pouquinho mais de elasticidade, aí já serviria para eu conseguir testar outras peças que fossem malha também. Eu gosto de comprar tecidos para lençol para fazer teste, porque eles têm mais ou menos o mesmo preço do metro de um tecido para roupa. Eu consigo ver, eu consigo achar versões mais baratas também nas lojas. E eu consigo um pouquinho mais de metragem, né, do tecido. Então, sai o mesmo preço do metro, mas ele tem muito mais largura, porque ele é feito para uma roupa de cama que é muito maior do que uma roupa normal, tá? E aí eu vou conseguir encaixar os meus moldes de maneira muito melhor ali. Consigo fazer com que aquele tecido renda mais
pela praticamente o mesmo preço, tá? Claro que tem que dar uma pesquisadinha, não é em todos os lugares que a gente acha um preço um pouquinho mais baixo nesse tipo de tecido, mas vale a pena pesquisar, tá, gente? Porque realmente faz bastante diferença quando a gente consegue economizar no tecido, tá? Agora eu vou falar sobre outros aspectos que também estão relacionados a essa parte de tecidos versus o molde, se ele vai dar certo ou não, tá? Fora a elasticidade, que é a coisa mais importante que a gente precisa prezar na hora de reutilizar um molde, a gente também vai ter que ver a gramatura daquele tecido, tá? Os tecidos, não sei se todos vocês sabem, mas eles possuem o mesmo nome, muitas vezes, mas eles têm gramaturas diferentes. Então, eu posso ter esse percal aqui, que é um pouquinho translúcido, pouquinho. Eu posso ter uma versão dele que seja mais translúcida, que seja mais transparente, que dê para me enxergar aqui atrás, tá? Que tenha menos fios. E aí, isso vai fazer com que ele seja um tecido mais transparente, tá? Pode ser que daí, vestindo uma peça dele, apareça lingerie, marque o corpo, fique desconfortável de alguma forma, tá? Por mim, as pessoas podem usar o que elas quiserem, se quer sair na rua com tecido transparente, eu não tenho o menor problema quanto a isso. Só que eu acho ruim quando a gente é que fez a roupa e aí o cliente está na frente do espelho e ele percebe que aquela peça está transparente e aí a gente é que tem que correr atrás de um forro, que tem que desmanchar toda a peça, que tem que dar um jeito ali, porque o cliente está se sentindo desconfortável. Por isso que eu venho e alerto você sobre isso, para vocês já prestarem atenção antes. Tá na loja de tecido, já olha o tecido contra a luz, para ver se ele não é transparente demais, tá? E façam uma leitura do cliente de você. Se é uma pessoa ousada, alegre, de bem com a vida, que vai para balada, que gosta de mostrar algumas partes do corpo, então ela vai combinar com aquele tecido que tem transparência. Mas, claro, dá para sempre confirmar com o cliente pelo celular, né? Agora, se é uma pessoa mais reservada, que de repente já comentou que ela gosta de roupas mais discretas, que a gente consegue ver no visual dela no dia a dia, quando ela vem para algum atendimento que ela é mais reservada, então não vai funcionar a gente escolher um tecido que tem um pouco de transparência, tá? E às vezes a gente compra o tecido com o mesmo nome, tá? Porque ele é o mesmo tecido, só que ele foi feito com uma quantidade menor de fios. Às vezes para ficar transparente mesmo, porque está mais na moda naquela época. Às vezes para ficar mais barato. Às vezes porque não é o mesmo fornecedor, então um fornecedor faz com um número de fios e outro fornecedor faz com outro número de fios, tá? Então são muitas variáveis, por isso a gente tem que prestar atenção no que estamos comprando, tá? Para a gente não acabar levando para casa ou para o nosso ateliê uma peça que tenha ali transparência demais. Então cuidem isso, o mesmo nome pode ter tecidos de diferentes gramaturas, tá? Que é a quantidade de fios ali, o peso e a densidade daquele tecido. Então não dá para eu sair na loja achar que eu tenho ali um molde escrito que ele é para ser feito em bengaline, por exemplo. E aí eu vou na loja e peço um bengaline sem prestar atenção se ele não está transparente demais ou não, tá? Não dá para eu fazer isso só porque tem o mesmo nome. Porque depois se eu corto direto e só percebo isso lá no final, quando eu estou experimentando a peça na frente do espelho, eu percebo que ela está transparente demais. É muito ruim, né? Então eu tenho que prestar atenção nisso sempre, tá? Mesmo que tenha o mesmo nome, o tecido pode ter um comportamento um pouco diferente, tá? Vale a mesma coisa para versões com elastano. Então, basicamente, a gente pode pegar um tecido e fazer ele sem elastano ou com elastano, que é com um pouquinho mais de elasticidade, tá? O elastano, ele é um fiozinho de elástico que vai entre os fios, tá? Entre os fios do tecido. É bem pouco, uns 3, 4% na maioria das vezes, tá? Às vezes também tem tecidos com 20% de elastano, mas é mais difícil de achar. E aí, se ele tiver elastano, ele vai ter um comportamento diferente, tá? Ele vai ter um pouquinho mais de elasticidade. Então, ele pode ter o mesmo nome e vir com elastano ou não, tá? Se ele vir com elastano, normalmente os lojistas, os fabricantes, eles vão acrescentar ali com elastano ou eles vão acrescentar o termo spandex, que é uma forma de chamar o elastano também, tá? Ou lycra, que também é uma forma de chamar o elastano, que é uma marca registrada dele, tá? Então, tem esses cuidados que a gente precisa prestar atenção também quando se tratam de tecidos.
Outra coisa, gente, os tecidos eles podem ter resultados diferentes conforme o caimento deles também, tá? Então, por exemplo, peguei um tecido que ele não estica nada e peguei outro tecido que não estica nada também, então o molde vai dar certo. Calma, peraí, a gente também precisa avaliar o caimento, tá? Então, tem tecidos que eles são muito fininhos, muito fluidos, tá? Eles têm um caimento que eu chamo de mais desmaiado. O que que é um caimento desmaiado? É um caimento mais assim, ó, gente. Ele desmaia, tá? Ele fica juntinho dele mesmo, ele não ocupa muito espaço. E tem tecidos que eles ocupam um super espaço quando eles estão assim, tá? Que é o caimento dele, ó. Esse aqui ocupa bem mais espaço. Ele não cai desmaiado, ó. Eu tô forçando ele para baixo e ele não fica tão desmaiadinho quanto o anterior que eu mostrei. Ele se quebra aqui, ó, gente. Ele forma uns ângulos diferentes, tá? Então, esse tecido tem um caimento mais armado, enquanto esse tecido aqui tem um caimento bem mais desmaiadinho, bem mais contido, tá? E aí, se os tecidos tiverem caimentos muito diferentes, a gente pode esperar que isso vá se refletir na peça final, tá? Então, por exemplo, peguei um molde de uma manga bufante, tá? Queria fazer uma manga super bufante, bem anos 80, bem volumosa. E aí, na primeira vez, eu utilizei um tecido assim, tá? Que tem um caimento mais armado mesmo, ela ficou super bonita. E daí, da outra vez, eu peguei um tecido que tem o mesmo nível de elasticidade que aquele ali, cuidei isso, mas não cuidei o caimento. E aí ele fica assim, bem desmaiadinho. O que que vai acontecer com a minha manga bufante? Ela também vai ficar desmaiadinha, tá? Então não é só a elasticidade que a gente tem que prestar atenção, é também na gramatura para ver se ele não tá com transparência demais e também no caimento dele, tá? Porque senão pode ter um resultado muito diferente. Pode até gerar algum tipo de decepção, né? Se a gente estiver fazendo a peça para a gente mesmo ou para os nossos clientes, porque estava esperando ali uma exuberância, uma peça que ocupasse muito espaço, e aí recebeu uma coisa assim, desmaiadinha, tímida, e aí não é muito legal, tá? Da mesma maneira, quando a gente está esperando outra coisa, a gente está esperando um caimento mais contido, uma peça mais reservada, mais discreta, e de repente a costureira aparece com uma peça imponente que vai fazer um super volume, nem todas as pessoas gostam disso, tá? Nem todo mundo gosta de chamar atenção desse jeito com esse tipo de peça. Então é muito arriscado a gente simplesmente fazer a peça e entregar para o cliente, seja o que Deus quiser. Não, a gente tem que pensar nessa peça antes, nesse caimento, para ver se ele vai estar de acordo com aquilo que o cliente estava imaginando ou se ele não vai, tá? Vou parar um minutinho. Se vocês tiverem alguma perguntinha, gente, podem ir colocando aí, tá? Gente, eu tô fazendo essas lives essa semana inteira, tá? Nas próximas semanas também, porque a gente está em fase de aquecimento para o nosso próximo evento, que vai ser um mini curso gratuito chamado de Guia Prático dos Tecidos. Ele vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de junho. O link para vocês se inscreverem já tá ali na bio, tá? Quando eu faço eventos especiais, ele é feito dentro do site aqui da empresa. Então a gente não tem não é uma live, tá, gente? Então precisa se inscrever por causa disso. Tem um número de vagas que a gente consegue ali colocar de pessoas para poder assistir, tá? Por mais que seja online, a gente tem um limite ali de transmissão por causa do site, da banda larga e tudo mais. Então precisa se inscrever, tá, pessoal? Ele vai ser um mini curso muito legal, vão ser 3 aulas diferentes, todas vão estar liberadas a partir das 8 da noite, tá? Uma no dia 2, outra no dia 4, outra no dia 6. E é um mini curso bem objetivo sobre os tecidos, que eu vou trazer mais conhecimento e mais recursos visuais do que eu consigo fazer aqui na live, tá? Gente, vocês têm alguma perguntinha? Se vocês tiverem alguma perguntinha, podem ir colocando. Se não tiverem, aí eu volto com mais live para vocês amanhã, tá? Como dá um delayzinho que eu tô filmando com a outra câmera, então eu vou dar uma guardadinha aqui para ver se vocês têm alguma pergunta ou não, tá? Deixa eu ver aqui.
tá? Se vocês não acharem o link, gente, é só me mandar uma mensagem, tá? É bem tranquilo. Eu passo o link para vocês de inscrição, tá? A inscrição é gratuita, tá, gente? Não precisam se preocupar a respeito disso. Então tá, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Espero vocês no mini curso, que é em junho, né? A gente ainda tá no início de maio, mas quanto antes vocês se inscreverem para garantir as vagas, melhor. Então tá, pessoal. Até mais.